Após anunciar mais um mês de bons resultados, as ações do IRB dispararam e centenas de pessoas aí já voltaram a nos perguntar se vale a pena comprar a IRB, se não vale, e principalmente entender, né, o que a gente espera, a nossa avaliação de curto prazo e também a nossa avaliação de longo prazo para o IRB. Então, se você quer conhecer essas avaliações, confira esse vídeo, porque é sobre isso que eu vou falar. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, aqui da Capitalizo, e como eu falei, hoje, né, vamos comentar sobre IRB, né, que eu sei que é uma ação bastante polêmica, principalmente pelo que nós tivemos ali em meados de 2020, aquela confusão que o Warren Buffett tinha ações, enfim, fraude e tudo mais, tá? Deixo claro aí o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Acho que é importante sempre a gente contextualizar, né, pessoal? Não é tão difícil assim fazer uma avaliação de IRB, por quê? Porque não tem muita previsibilidade. Eu já vou falar um pouco mais a respeito disso. Eu sei que parece meio, né, pô, mas como assim é fácil se não tem previsibilidade? Porque é um caso clássico de recuperação que é difícil fazer algum tipo de projeção, nem mesmo a empresa, né, faz qualquer tipo de projeção muito alongada, né? A gente já vai entender por quê, tá? Mas a empresa vem melhorando, vem se recuperando. Isso não quer dizer que aqueles grandes lucros, dividendos aí estão próximos, né? Até porque dificilmente a gente vai voltar a ter o IRB como era antes, né? A gente já comentou algumas vezes, tem vários vídeos aqui no canal falando também que tinha muito resultado não recorrente, com vendas de ativo, enfim. Porém, aquele IRB ali de 2020, aquele terror todo lá, ficou para trás. A empresa se reinventou, né? Mudou muita gente na companhia e a gente espera, sim, a continuidade da melhora e da recuperação dos resultados. É importante só a gente lembrar, né, pessoal, quando a gente fala em recuperação, isso pode demorar muito tempo. Eu já comentei, inclusive, num vídeo do IRB, sobre o Banco Pan, né? Na época que quase quebrou naquela fraude de 2010, nós tivemos entrada de Caixa, entrada de BTG, foi Caixa, posteriormente BTG. Era esperado que o banco fosse se recuperar de 2 a 3 anos e demorou quase 8 anos, né? Com o BTG fazendo aporte de capital. E até hoje lá, quando a gente vê no resultado do PAN, ainda tem resquícios aí dessa época de fraude, tá? Então, mesmo para quem gosta de ativos de recuperação, é importante sempre ter uma posição pequena, porque a previsibilidade também é pequena. É 1%, 2% da carteira no máximo, né, com uma visão de longo prazo aí, o que a gente recomendaria. Porém, tem boas novas, né, não só a questão do lucro divulgado hoje, mas quando a gente vê a fotografia um pouco mais aí de médio prazo, a gente percebe que a empresa vem sim melhorando. A gente tem aqui a sinistralidade que vem caindo de maneira consistente, é importante. Claro que agora com o El Niño a gente pode ver piorar um pouquinho, mas até agora está tudo ok. O consumo de caixa aqui também, né, que ficou menos pior aí, como diz o outro, né, a empresa cada vez vem queimando menos caixa, o que também é importante. E temos aqui a questão da cobertura de provisões também, né, que vem aumentando bastante trimestre a trimestre, o que, claro, a gente já descartaria aqui qualquer tipo de aumento de capital, né, que era um receio que até o ano passado o mercado tinha, de emitir mais ações, enfim. A gente sabe que isso traz uma pressão muito grande, principalmente para as cotações das ações. Lembrando que o IRB, além de todos esses rolos internos aí nos últimos 3 anos, passou pela pandemia também, né? Ele passou razoavelmente bem aí pela pandemia, o que ajudou também, né, a sinistralidade não subir mais ainda do que subiu e também conseguir controlar e trazer ela para baixo nesses últimos trimestres. Por outro lado, né, pessoal, a gente tem que lembrar que o IRB segue com receita caindo, ele segue encolhendo, ou seja, apesar da gente esperar que o pior já tenha passado, é muito complicado projetar qualquer tipo de resultado, porque a gente precisa entender esse novo IRB, né? Qual é o modelo de negócios que vai funcionar bem, né? O que vai efetivamente fazer com que ele saia daquele modo sobrevivência e entre por um modo aí de crescimento, porque são fases diferentes, né? Uma é a recuperação, outra é efetivamente voltar para o caminho do crescimento, tá? E a previsibilidade é baixa, como se eu estivesse dirigindo, né, com neblina, mas estivesse enxergando 5 metros à frente, mas não estivesse enxergando 40, 50, 60, 200 metros à frente, tá? Mais ou menos isso que a gente tem aqui
no IRB, tá? Então a receita em queda indica isso, né? A gente tem aqui a questão que agora, né, lá na última linha os resultados começam a melhorar, ou seja, primeiro, né, ainda nesse modo de sobrevivência, mas com o pior aí já tendo ficado para trás. Claro que eu não quero comparar, né, pessoal, porque a Cielo aqui não teve fraude, como foi o caso do IRB, mas a Cielo tem essa questão bem similar ao IRB, ou o IRB tem similar à Cielo, que é entender qual é a nova empresa, né? No caso da Cielo, lá em meados de 2017 e 2018, nós tivemos uma abertura do mercado, né, que fez ou faria com que os resultados da Cielo fossem estraçalhados, porque ia aumentar a competição, isso era certeza, e não se tinha a menor previsibilidade para onde a margem ia cair. Ou seja, ninguém estava falando que Cielo ia quebrar, na época a gente recomendou venda das ações da Cielo, mas a gente não tinha ideia de até quando a margem da Cielo ia cair e qual seria esse ponto de inflexão. Foi mais ou menos o que a gente teve ali em 2020 e 2021. A margem bateu lá no fundo, aparentemente não tinha mais para onde piorar. A Cielo estava com uma posição já de voltar a crescer com esse novo modelo de negócio, porque a Cielo não vai ter mais aquela margem lá que ela tinha em 2017, 2016, aquilo lá ficou para trás, né? Até porque a gente tinha essas questões legais aí que faziam com que a gente tinha uma barreira de entrada grande do setor, não tinha a competição aí que nós temos hoje, tá? Mas a Cielo já apresenta isso, ou seja, ela passou pelo pior e já teve esse momento de inflexão e a margem também voltou a melhorar, né? Não vai ter esse patamar que a gente tinha antes, mas por outro lado a gente imagina que hoje, né, de 20%, 25% seja uma margem mais adequada aí a esse novo modelo da Cielo de negócios, que é com margens menores, competindo mais no preço, coisa que antes ela não precisava fazer. E no IRB aqui, a mesma coisa. A gente espera que em algum momento a gente vai ter mais essa previsibilidade para entender quando a empresa vai voltar a crescer e sair desse modo de sobrevivência. Porém, né, pessoal, o pior já passou, né? Hoje não tem como falar dos resultados piorarem daqui para frente, né? E saudamos, claro, né, esse ano o IRB está com lucro acumulado aí de 110 milhões de reais, bem diferente dos 633 milhões de reais de prejuízo do ano passado. Mas muito importante, como eu falei, mesmo quem gosta de casos de recuperação, sempre manter uma posição pequena nesse tipo de empresa, porque isso aqui pode demorar demais, né, pessoal, para recuperar. Quero, antes de mostrar aqui a visão de curto prazo, para quem ainda não baixou, deixar o nosso e-book grátis aqui, onde investir em 2024, as informações aqui na descrição do vídeo. Com uma visão mais de curto prazo, né, a gente tem essa situação aqui gráfica bastante interessante, né, do IRB. Inclusive, nesse ponto aqui, nós tínhamos uma recomendação por uma das nossas estratégias do rastreador e a gente conseguiu sair antes da grande queda ali, a gente pegou, surfou uma tendência boa e de lá para cá as ações só caíram. Elas seguem aqui nesse canal de baixa, com uma visão mais aí de curto e médio prazo. Pelo menos, né, pessoal, a gente aguardaria aqui o rompimento desse canal. Poxa, Thiago, mas já saiu lá de 18 para 40. Mas é uma ação que veio, né, com os valores ajustados de 1.230 para 40. Então, né, se a gente olhar, é normal esse tipo de ativo aqui ter uma volatilidade maior. Em dias de alta subir mais, em dias de queda cair mais. Então a gente precisa ter uma certeza maior do movimento, ainda mais sendo uma empresa de recuperação e pelo menos rompendo ali aquele patamar, né, e saindo do canal de baixa, pode ficar interessante. Então, por um longo prazo, né, posições pequenas, não estou falando aqui em recomendação, mas posições pequenas para quem gosta. O pior aparentemente já passou. E para o curto prazo vale a pena guardar um pouquinho, sim, pelo menos romper esse canal aqui de médio prazo, né, o que acaba gerando aí uma possibilidade aqui sim boa de compra com uma visão mais curta. Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui o nosso site, né, tem todas as informações aqui a respeito das nossas assinaturas, dos resultados aqui das nossas estratégias, tanto as de longo prazo quanto as de médio e curto prazo. Para ver como funciona qualquer uma delas é só clicar, tem vídeo, tudo atualizado, né, pessoal? Tudo feito de maneira transparente, independente, tudo aqui com resultado comprovado, auditado, né? Recomendações para todos os tipos de perfil.
Temos aqui o serviço de avaliação de carteira, por exemplo, que é o nosso Help Invest, e como eu comento sempre também, o melhor atendimento do mercado. Então, no caso de dúvidas, vocês podem mandar um e-mail para a gente, contato@capitalismo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp, mandar um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Todas as informações aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!